Boa tarde para você, terça-feira, 22 de novembro. A partir de agora eu te faço companhia com as notícias da nossa região. Boa tarde também para quem acompanha o jornal pela transmissão ao vivo do portal bandvale.com. Vamos juntos até às 1:55 da tarde. O Banho Cidade começa agora. Home office, que significa escritório em casa, está cada vez mais comum nas empresas. E o coworking, que é um lugar com a estrutura necessária para que outras empresas se juntem e trabalhem seus negócios, está cada vez mais presente nos hotéis da nossa região. Seu Antônio veio a São José dos Campos com a esposa para acompanhar a sobrinha que está em procedimento médico. Mas quando estão fora do hospital, aproveitam a estrutura do hotel para não atrasar o trabalho. Enquanto não está no hospital, está trabalhando, é isso? Isso. Quando não está, a gente continua trabalhando aqui do hotel. No período pós-pandemia, este hotel percebeu um aumento de 20% no movimento de hóspedes em comparação com o ano de 2019, no período pré-pandemia. Desde o segundo semestre do ano passado, um aumento no volume de negócios e esse volume vem crescendo mês a mês até hoje. A melhora na internet foi a principal mudança para atrair o público. O maior investimento e principal foi em qualidade de internet, investimento em fibra ótica, em velocidade de navegação. Essa é uma tendência, né, que os clientes sempre pediram, sempre exigiram uma navegação de internet muito rápida nos hotéis. Neste outro hotel, as mudanças começaram durante a pandemia do coronavírus e permaneceram, como os acrílicos na recepção. Muitos desses protocolos acabaram sendo mantidos no pós-pandemia, realmente como boas práticas, né? Evitando assim que as pessoas se contaminem, né? E aí, com isso, também nós conseguimos manter uma segurança sanitária maior para os nossos colaboradores e para os nossos hóspedes. O público do hotel também mudou. Hoje, além dos viajantes, pessoas da própria cidade que têm um modelo híbrido de trabalho passaram a escolher locais como esse para desempenhar as funções. Como hoje muitas empresas adotaram o trabalho híbrido, então nos dias que essas pessoas estão de home office, muitas delas preferem vir para o hotel, onde eles têm uma condição de internet, uma conexão melhor, onde eles têm um serviço aqui, que eles podem almoçar, eles podem chegar, tomar o café da manhã, se instalar num espaço adequado para trabalhar com tranquilidade. E a expectativa é que a realização de eventos ajude a trazer mais público para o hotel. Então, em 2023, nós temos já uma expectativa maior de eventos, que eventos presenciais, né, que eles possam acontecer. Nós estamos aí preparando todo o hotel para isso. As projeções são positivas, continuidade de negócio, a cidade vive um momento muito importante há um bom tempo e a expectativa de crescimento, e crescendo a cidade, a hotelaria se beneficia. 12:30, familiares e amigos estão à procura de um homem de 31 anos que está desaparecido desde a madrugada do último domingo em Taubaté. Nos últimos dias, o caso ganhou repercussão nas redes sociais. Alisson Frade é dentista e foi visto pela última vez por volta das 3 da manhã do dia 20 de novembro, no quilômetro 2 da rodovia Carvalho Pinto. Ele vestia camisa social roxa, calça azul marinho, cinto e sapato marrom. A família divulgou números de telefone pedindo ajuda para quem tiver alguma informação. Um deles é 12 99792 4105. 12 99792 4195. Hoje a notícia que a gente destaca do portal bandvale.com é sobre a atividade delegada em Taubaté, que, segundo apurou o jornalismo da Bandvale com exclusividade, chegou a ficar paralisada uma semana por falta de recursos da prefeitura. A atividade delegada é um convênio entre os municípios e o governo do estado, onde as prefeituras contratam policiais para atuar durante os períodos de folga nas atividades ostensivas. Nessa segunda-feira, o município realizou o pagamento referente ao mês de outubro, que estava atrasado. Mais informações sobre o assunto e outras notícias estão no nosso portal. Acesse.
Radialistas do grupo Band Vale de Comunicação e também profissionais de outras rádios do Vale do Paraíba foram homenageados nesta segunda-feira em uma sessão solene da Câmara de Vereadores de São José dos Campos. A cerimônia comemorou os 100 anos da primeira transmissão de rádio no Brasil, completados em setembro deste ano. Julinho Ribeiro está nas ondas do rádio há 36 anos. Destes 32 anos, são à frente dos microfones das rádios do Grupo Band Vale. Nada se compara à velocidade do rádio. Aconteceu, o rádio está lá transmitindo. Então é espetacular. Para quem está viajando, para quem está em casa, para quem está curtindo, para quem está, de carro. O rádio, ele é o companheiro, nosso companheiro, de todo momento, de todo instante. Eloy Moreno, do Grupo Jovem Pan, conversa com os ouvintes há 44 anos e começou despretensiosamente. Estou aqui até hoje, feliz da vida, porque era uma coisa que eu realmente não imaginava que eu fosse fazer e eu gosto muito do que eu faço. Bom, tanto que eu estou nisso há todo esse tempo, né? E assim eles e tantos outros fizeram história nos microfones que se tornaram companhia dos ouvintes. Cada dia que eu sento na frente daquele microfone, me anima um pouco mais. É a alegria de vivenciar o rádio e de prestar serviço para a população. É isso que mais nos alegra hoje. O rádio é o grande companheiro do povo, seja em casa, seja no carro, seja no trabalho, hoje no foninho sem fio. A grande maioria das vezes é o rádio que está ali, porque mais do que a música, a informação ele traz a companhia, a hora certa, aquilo que a pessoa precisa. Há 100 anos o rádio está presente na vida dos brasileiros. 86% dos brasileiros ouvem rádio pelo menos 4 vezes por semana, então o rádio tem uma penetração incrível, uma credibilidade. E depois o rádio também tem uma coisa muito importante, que é o localismo. Ele fala para a minha rua, para o meu bairro, para a minha cidade. Ao invés de se render às novas tecnologias, o rádio ganhou novos ares. É um meio cada vez mais vivo e presente na vida das pessoas. A rádio é a amiga, né? A rádio que está do lado, que dá a notícia, que está presente, que faz sorteio, que é promocional e que está muito viva em todos esses... Assim, ouviam uma história de que a internet ia acabar com a rádio. Muito pelo contrário, a internet acabou com as fronteiras. Hoje a nossa rádio, Band Vale, Nativa, Estéreo Vale, pode ser ouvida em qualquer lugar do mundo. Mas o rádio não seria nada sem os profissionais que fazem a programação que chega aos ouvintes. Por isso, eles foram homenageados pelo trabalho que exercem com o diploma Padre Landel de Moura na Câmara Municipal de São José dos Campos. A proposta é de autoria do presidente do Legislativo, Robertinho da Padaria. Radialista, jornalista, eu quero que se sintam todos hoje lembrados e homenageados por essa data importante, que eles são amigos do dia a dia da gente, né? Então é importante fazer esse diploma para eles. A homenagem fez quem leva a alegria pelas ondas do rádio se emocionar. A gente fica muito feliz, sem dúvida alguma, mas não é o tipo de coisa que a gente espera, sabe? O que a gente faz é porque a gente gosta mesmo e porque a gente tem o retorno das pessoas que ouvem e mostrando que o trabalho que a gente faz é importante, que é um trabalho que vale a pena. Então isso já é um prêmio que a gente ganha todo dia. E aí uma premiação como essa, assim, sem a gente esperar, é mais legal ainda, né? Vai morrer o rádio ou não? Não, jamais. Isso não. O rádio é eterno. Pode ter certeza, né? Vai estar sempre aí nos corações e nos ouvidinhos aí dos nossos ouvintes, com certeza. Parabéns para todos os radialistas da nossa região. Depois do intervalo, tem a previsão do tempo para toda a região nessa terça-feira. Eu volto rapidinho, agora a hora certa para você, 12h35. A Maria Fumaça, cedida pela Prefeitura de Taubaté, chegou à Praça da Estação de Tremembé no fim da tarde de ontem. O equipamento é de 1920 e foi retirado do Parque do Itaim em uma mega operação.
Homens e máquinas trabalharam no transporte da locomotiva durante boa parte dessa segunda-feira. A Maria Fumaça agora se torna um novo ponto turístico de Tremembé, como forma de homenagem para relembrar a importância que o transporte sobre trilhos representou no início do século para a cidade. A Prefeitura informou que agora realiza a limpeza do vagão e tudo estará liberado para visitação a partir de sábado. Hora da previsão do tempo para toda a região nessa terça-feira. Amanda Souza tem os detalhes. Oi, Amanda, boa tarde para você. Olá, muito boa tarde, Carol. Boa tarde a todos que nos acompanham. A frente fria segue avançando pelo centro-sul do Brasil. Nesta terça-feira, há potencial para pancadas de chuva na Serra da Mantiqueira, no Vale do Paraíba e também no litoral norte de São Paulo. Por enquanto, não são esperados grandes acumulados, mas por conta da aproximação do novo sistema e a combinação de calor e umidade, já não se descarta o risco de temporais, mesmo que de forma isolada, inclusive com risco para queda de granizo na região. Hoje, muito calor, temperatura máxima que deve chegar a 32 graus em Taubaté, 31 graus em Lorena, 26 em São Bento do Sapucaí, 29 graus em Ubatuba. Em São José dos Campos ainda vai fazer muito calor nesta terça-feira, já há potencial para pancadas de chuva de forma isolada, 32 graus de máxima prevista. E depois a temperatura vai começar a cair conforme a frente fria for avançando. Para quarta-feira, a previsão de chuva volumosa, não se descarta o risco de temporais e transtornos também, como pontos de alagamentos. Atenção redobrada, principalmente com a pista molhada. Temperatura máxima de 27 graus e na quinta-feira, dia de estreia do Brasil na Copa do Mundo, a previsão é de chuva a qualquer momento na região. Então, muitas festas estão programadas. A expectativa é de chuva volumosa, temperatura máxima de apenas 23 graus. Com relação ao litoral norte de São Paulo, o mar segue calmo, ondas de 1 metro de altura e ventos que podem chegar até 42 km por hora. A inflação dos alimentos tem apertado o orçamento de muitas famílias. A alta da cesta básica chega a 20% só nos últimos 12 meses. E agora, no último bimestre, o aumento das frutas e de alguns legumes deve pesar ainda mais. Quem costuma comprar frutas, verduras e legumes já percebeu que não está nada barato. Eu acho que tudo está subindo e não é na última semana, acho que já vem de meses para cá, vem subindo aí, a gente não sabe nem mais qual é o preço de cada coisa mais. Uma pesquisa do CEAGESP apontou que o índice de preços encerrou o mês de outubro com alta de 5,37%. No ano, a alta acumulada é de 9,5%. Frutas e legumes estão entre as principais altas. O setor de frutas teve aumento de 6,63%. Segundo esse feirante, as frutas que estão no final da safra foram as que ficaram mais caras. A laranja morgote está acabando a safra, aumenta um pouco. A laranja lima está acabando a safra, aumenta um pouco. Os legumes também não ficam atrás. A cebola foi a campeã. Primavera esse ano está muito fria, não está tendo mercadoria, tem falta isso. Frutas e legumes, está tudo meio em falta. A cebola agora deu um pulo muito alto, né? Estava R$60, agora foi para 160. 180. A caixa número 2 está 160, a caixa 3 está R$180. O tomate foi outro vilão. A caixa passou de R$60 para R$140. A abóbora também passou de R$ 2,50 para R$ 5,00 o quilo. Eu gostaria de manter os preços da mesma forma, mas não temos como, né? A couve-flor praticamente sumiu das prateleiras e quando os feirantes encontram, o preço já está nas alturas. Nossa Senhora, subiu muito, muito, muito. Também por conta da chuva. Ela mela muito, né? Chove, depois vem sol quente, ela gruda no legume e aí depois apodrece. Vários fatores fizeram com que o consumidor tivesse que pagar mais na hora de comprar frutas, verduras e legumes. As ondas de frio em pleno novembro e os bloqueios nas estradas, por exemplo, são alguns dos motivos que influenciaram nos preços. A boa notícia para os consumidores, por exemplo, é uma redução no preço das verduras. Isso tende a ocorrer também aí nos próximos dias. Ou seja, há uma boa oferta de verdura nesse momento na economia brasileira, principalmente aqui na região centro-sul. Em relação às frutas, destaca aí uma queda bem acentuada no preço da manga, também tem tido um preço bastante competitivo.
Por outro lado, alguns produtos devem apresentar alta mais significativa, principalmente uvas, que têm um consumo maior no final do ano. A batata normalmente também aumenta agora no final do ano. As altas pesam no bolso no final do mês, por isso o jeito é pesquisar. Subiu muito, 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 muito. Os últimos dias está muito caro mesmo. Comprar só o necessário, né, não fazer mais estoque, para poder a gente ter uma qualidade de vida mais ou menos, né? Agora o assunto é Covid-19, porque cidades da região já estão vacinando crianças de 6 meses a menores de 3 anos com comorbidades contra a doença. Em Caraguatatuba, no litoral norte, pais ou responsáveis devem realizar um agendamento antes de ir até as unidades de saúde. O repórter Rafael Rodrigues acompanha a vacinação em uma UBS da cidade. Como é que está o movimento por aí, Rafa? Boa tarde. Boa tarde, Carol, a todos que nos acompanham aqui no Band Cidade, primeira edição. Realmente, né, começou ontem aqui em Caraguatatuba a vacinação de crianças de 6 a 3 anos de idade com comorbidades. O objetivo nesta primeira etapa é vacinar cerca de 60 crianças. Inclusive, nós vamos conversar aqui com a Alexandra, que é responsável pelas unidades básicas aqui também de Caraguatatuba, que vai falar para nós como é que está funcionando. Alexandra, começou ontem, né? Qual que é a expectativa para acontecer essa vacinação? Como que os pais podem realizar o cadastro? Tem o 156 também, um aplicativo. Queria que você pudesse falar para nós. E quantas crianças vocês querem alcançar até o final dessa campanha de vacinação contra a Covid-19? Boa tarde a todos. Boa tarde, Rafael. A faixa etária que abrange é de 6 meses a menores de 3 anos de idade. Sim, nós iniciamos ontem, né? A expectativa é de nós vacinarmos aí um número de 2.400 crianças aproximadamente. Inicialmente, agora será um número de 58 crianças, porque começou a vacinação para as crianças com comorbidade. No ato da vacinação, é importante que os pais tragam a carteira vacinal. Porém, nós estamos pedindo para fazer o cadastro pelo aplicativo 156 e que deve ser especificado, sim, o tipo de comorbidade que a criança tem. E no momento da vacina, os pais eles têm que apresentar um comprovante, um laudo médico, uma prescrição, uma receita, os exames que comprovem essa comorbidade. E também está acontecendo a vacinação aqui na UBS do Sumaré, em outras unidades de saúde de Caraguá. Quais unidades e em quais bairros ficam? Sim, o Ministério ele liberou para o nosso município inicialmente 200 doses e elas foram distribuídas entre 3 pontos. Um deles é a UBS do Massaguaçu, a outra é essa unidade, UBS do Sumaré, e a outra é a UBS Maurício Borges, que fica no Perequê-Mirim. O horário de atendimento ele é das 8 horas da manhã até as 4h30 da tarde, de segunda a sexta. Então tá aí, Carol, Caraguá, né, como todo o litoral norte, se preparando em mais uma ação de vacinação contra a Covid-19, agora para crianças com comorbidade. Acontece também no Vale do Paraíba, né, em toda a nossa região, essa vacinação. Em Taubaté, a vacinação contra a Covid-19 para crianças de 6 meses a 2 anos começa hoje, sempre a partir das 8 às 14 horas, né? Em 4 unidades básicas de saúde da cidade de Taubaté, a UBS do Gurilândia, Chácaras Reunidas Brasil, Mourisco e Três Marias, na Fazendinha. Segundo a Prefeitura, é obrigatório a apresentação da carteira de vacinação para realizar, né, essa vacinação das crianças, e também acontece em São José dos Campos a mesma vacinação. Então, é uma campanha do Estado e a nossa região está, sim, dentro dessa campanha, totalmente empenhada. Ainda faltam crianças realmente para tomar essas doses, né? Em São José dos Campos, crianças de 6 meses a menores de 3 anos, como aqui em Caraguatatuba, e são 9 locais. Então, você que está em São José dos Campos e também vai levar o seu filho para vacinar, você pode ir na UBS do Campo dos Alemães, Parque Industrial, Santana, Vila Tatetuba e Novo Horizonte, também no Colégio Tablô e nas unidades do Laboratório Cipax no Urbanova.
também na Praça Afonso Pena, Shopping Vale Sul, apenas no Cipax a vacinação será das 9 ao meio-dia, então é importante você ficar ligado, né? Essa vacinação acontece em toda a região e realmente os casos estão aumentando, nada melhor do que fazer essa atualização vacinal. Eu volto com você, Carol. Obrigada pelas informações, Rafa. Band Cidade faz mais uma pausa, daqui a pouco você vai ver que moradores da região retomaram a tradição de pintar as ruas para a Copa do Mundo. É já já. Falta pouco para a estreia do Brasil na Copa do Mundo. Vai ser nessa quinta-feira contra a Sérvia. Aqui na região, torcedores retomaram a tradição de enfeitar as ruas. Nesta rua, no Jardim Jaraguá Novo, em Taubaté, a tradição de colorir o asfalto voltou. A decoração verde e amarelo em homenagem à seleção brasileira já é um costume de moradores daqui a muitas Copas. A gente tem essa tradição já há mais de 30 anos, né? A minha família gosta, é muito animada, e o pessoal da rua também, tudo morador antigo, então todo mundo gosta. Então toda Copa a gente se reúne para pintar a rua. Bandeirinhas e até o mascote também fazem parte da decoração. E não é que o canarinho já está com 6 estrelas? Confiança de sobra que o Hexa vem. Com certeza, a gente está fazendo toda essa movimentação, jogando essa energia, todo esse colorido verde e amarelo é para isso, para poder conquistarmos o Hexa. Uma tradição que passa por gerações. O Jackson, que é pai do Vitor Hugo, conta que o filho e os amigos dele percorreram as casas do bairro para pedir contribuição para comprar tinta. Essa tradição não pode acabar, né? A criançada tem que, né, passar de pai para filho, né? E eles estão acostumados a ver os jogadores da Europa só, né? Aqui eles estão já desanimados, não, a gente não vai deixar acabar, não. Você já tinha pintado a rua uma vez? Foi legal? Como é que tá sendo? Não, essa é a primeira vez, está sendo bem legal, bem bacana. Aqui nesta rua do bairro Barreiro, também em Taubaté, a Copa do Mundo uniu a comunidade. É a primeira vez que os moradores se mobilizaram para decorar a rua com as cores da seleção brasileira. As criançadas foi dando ideia e o nosso querido Binho aqui do bar aqui, que ajudou bastante com as tintas também, né? Cada um foi ajudando com uma coisa, né? Um foi fazendo um desenho, outros foi riscando e foi assim que foi. E toda essa torcida só espera uma coisa da Copa do Mundo do Catar. Vamos torcer pro Hexa, né? Vai, Brasil! Este foi o Band Cidade de hoje. Fique agora com o Falando Nisso, na companhia de Lucas e Águida. Outras notícias da região você confere no Vale Urgente às 4 da tarde e a qualquer momento, claro, no portal bandvale.com. Boa tarde, até amanhã.